Olá pessoal, meu nome é Anderson Patrício e hoje neste vídeo tutorial estaremos conversando dos pré-requisitos para instalar o Exchange Server 2010. Este vídeo tutorial vai servir tanto para novas organizações Exchange Server 2010 como também para adicionar novos servidores em uma organização já existente. Bom, vamos dar início aos trabalhos e vamos para a nossa máquina de demo. Bom, aqui então temos um Windows Server 2008 R2 que vai ser o nosso futuro Exchange Server 2010, é Service Pack 1. Bom, a primeira dica que eu posso dar para vocês aqui, para a instalação do Exchange Server 2010, obrigatoriamente a máquina tem que estar no domínio. Alguns administradores cometem o erro de tentar logar com o administrador local, quando vão fazer a instalação do Exchange Server 2010, tem uma mensagem de erro dizendo que o domínio não pode ser encontrado e coisas do gênero. Bom, então a primeira coisa, garanto que vocês estão utilizando um usuário com permissão de administrador local no servidor e que tenha permissões de instalação do Exchange. Bom, então eu vou colocar minha senha aqui e a gente vai estar logando na máquina. Depois de logado no servidor, nós temos aqui, a primeira coisa a ser validada é irmos no painel de controle, System Security, clicar em Windows Update e verificar se nós temos alguma atualização. O mais importante é, antes de fazer a instalação do Exchange, garantir que todos os drivers do servidor estão instalados, não há nenhum conflito de hardware, todos os Windows Updates estão instalados, o último Service Pack e tudo mais. Só para mostrar para vocês aqui, eu vou estar rodando um WinVer. O nosso Windows Server 2008 R2 aqui possui o Service Pack 1 já instalado e aqui a gente só está terminando de validar as updates. Eu tenho 4 importantes aqui, um Service Pack do Office e do Internet Explorer e do .NET Framework. Eu vou instalar esses 3 aqui enquanto nós terminamos o resto do processo. Eu vou deixar aqui fazendo. Bom, um outro ponto importante para a configuração do Exchange Server 2010 é a configuração da placa de rede. Vamos clicar aqui em Change Adapter Settings e eu vou estar pedindo propriedades dessa placa. Primeira coisa, um servidor Exchange, apesar dele ser suportado no DHCP, mas a recomendação e a boa prática é utilizar um IP fixo. Vamos estar olhando aqui o IPv4, pedir propriedades, verificar que o IP está correto de acordo com a sua rede, verifique a subrede, o gateway e o mais importante, que está configurado para o seu Active Directory. No meu caso aqui, o meu servidor é o 92.60.10.10, é o meu servidor de AD. Esse é um ponto importante. Apesar do Exchange ser suportado em um Domain Controller, é muito, mas muito recomendado que estas funções estejam em servidores separados, ou seja, você tem um servidor para o Active Directory e diferentes servidores para o Exchange Server. A boa prática recomenda no mínimo 2 servidores de Active Directory por site. Para quê? Para fazer redundância e tolerância a falhas de autenticação. Com isso, o Exchange também vai ficar mais resiliente quando uma perda no domain controller não vai ser sentida porque um segundo pode fazer o backup daquele primeiro servidor falha. Então essa é uma dica de design aí quando está fazendo o Exchange Server 2010. Bom, aqui a gente já olhou que tem um IP fixo. Alguns testes básicos que a gente pode estar fazendo aqui via linha de comando em relação ao AD são: primeiro, qual o usuário logado? Só para ter certeza, a gente está logado como a Patrício, que é o meu domínio do Active Directory Administrator. Caso vocês não tenham certeza qual que é o domínio, vocês podem estar utilizando netconfig rdr. Este comando aqui vai dizer o nome do computador e qual as informações do domínio. Por exemplo, qual o domínio NetBIOS do meu domínio é a Patrício e o Workstation Domain DNS Name é a Patrício.local, ou seja, o meu FQDN do meu domínio. O que eu posso estar validando aqui também para saber se meu DNS está funcionando corretamente? Posso estar utilizando o DNS Lookup e eu tenho que ter uma resposta similar a essa, ou seja, eu tenho que estar conectado no meu servidor de Active Directory e não ter nenhum problema durante essa conexão. Eu posso, por exemplo, pedir para procurar o próprio servidor para saber se ele está resolvendo nomes. Desculpa, acabei botando o nome errado. ToreX03, que é o meu servidor. E eu tenho aqui a resposta, ou seja, a resolução DNS está funcionando corretamente. Uma outra dica que eu tenho para vocês é tentar acessar o domínio de vocês, os diretórios netlogon e sysvol, verificar se os mesmos estão acessíveis. Uma outra dica que tem é verificar se as group policies estão sendo aplicadas, ou seja, você pode rodar um gp update /force no Exchange Server 2010. Feito isso, você pode estar abrindo o Event Viewer, deixei rodando ali no fundo. Abrindo o Event Viewer aqui, a gente pode clicar na aplicação e a gente vai ter um SCE CLI para saber se a group policy está sendo aplicada corretamente. Como nós acabamos de rodar esse comando, deixa eu voltar ali, para vocês verem, foi executado com sucesso, a gente pode ver ali que foi aplicado, ou seja, o processo não só de eu acessar o Domain Controller, mas também rodar GP Updates está funcionando corretamente no meu futuro servidor Exchange Server. Ainda no Event Viewer, é sempre dar uma olhada no servidor, ver se não tem nenhum erro de configuração
ou coisas do gênero. Aqui no sistema também verificar se tem algum erro, alguma warning. Sempre é bom resolver isso antes de fazer a instalação do Exchange Server. Deixa eu fechar aqui. Uma outra dica que eu tenho é sempre olhar o Computer Management. Clicar com o botão direito em cima de Computer e clicar em Manage. E verificar se todos os drivers estão configurados corretamente. Você pode acessar isso expandindo Diagnósticos. Clicando em Device Manager, vocês vão ter todas as configurações. Então, veja se todos os drivers estão instalados corretamente para a correta instalação do Exchange Server 2010. Por exemplo, se vocês não estiverem acessando os discos de um storage ou alguma coisa do gênero, vocês têm que validar isso antes de fazer a instalação do produto. Bom, um outro ponto é a instalação de algumas funcionalidades requeridas pelo Exchange Server 2010. Eu vou estar cobrindo aqui como a gente faz a instalação das mesmas. Vamos abrir aqui Features. Uma das novas funcionalidades do Exchange Server 2010 SP1 é que durante a instalação ele permite marcar uma opção que instala todos os componentes necessários para a instalação do mesmo. Ou seja, eu não preciso mais fazer configuração de web services, nada antes da própria instalação. Tudo isso vai ser feito durante o processo. No entanto, eu preciso algumas funcionalidades serem instaladas antes do processo de instalação. E eu vou estar mostrando para vocês agora. Basicamente, a gente vai clicar em Features, vou clicar em Add Feature, eu vou expandir o .NET Framework e eu vou clicar aqui no .NET Framework 3.5.1, somente esse item. E uma outra dica que eu dou aqui, como esse vai ser um servidor de Exchange, eu vou pedir para instalar o Telnet Client, ou seja, a gente vai poder fazer alguns testes de Telnet depois que a máquina estiver instalada. Vou dar um Next aqui e um Install para instalar as funcionalidades. Eu posso fazer isso tanto via linha de comando, como também através da interface gráfica, como nós estamos fazendo. A instalação terminou, vou clicar em Close. Vou estar fechando aqui o Server Manager. Um outro ponto importante no Exchange Server 2010 é a configuração do Pagefile. Para configurar o Pagefile, a gente pode estar clicando aqui em Start, Computador, Pedir Propriedades. A gente pode estar clicando aqui Change Settings na seção Computer Name, Domain and Workgroup Settings. A gente pode estar clicando aqui em Avançado. Depois, em Performance, a gente vai clicar em Settings e vamos clicar em Avançado novamente. No Avançado, eu tenho a seção aqui de Virtual Memory. Então, vou estar clicando em Change. E aqui a gente pode fazer a configuração. Por padrão, o Windows Server 2008 já faz o gerenciamento do Pagefile automaticamente. Eu vou estar desmarcando essa opção e a gente vai colocar um valor customizado. Bom, quais são as recomendações? Se o servidor tiver menos de 8 GB de memória, que vai ser muito difícil no Exchange Server 2010, vocês vão pegar o tamanho existente da memória RAM, multiplicar por 1.5 para o tamanho inicial e o tamanho final vai ser o mesmo. Se o servidor tiver mais de 8 GB de memória, a gente utiliza o tamanho da memória mais 10 megas para o inicial e para o final. Bom, como é que a gente descobre isso? Pede propriedades aqui da barra de tarefas, clique em Start Task Manager, como esse aqui. Na guia Performance vocês vão conseguir ver quanto a máquina tem de memória. Então a máquina tem 12 GB de memória. Para fazer o cálculo, só precisamos abrir a calculadora. 12 GB de memória multiplicado por 1024, 12,288. Posso dar um Ctrl C aqui, 1288 mais 10 MB de memória, vai ser 1298. Dou um outro Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui. E clico em Set, ou seja, já está configurado com as boas práticas do fabricante em relação ao Exchange Server 2010 para a paginação de memória. Vou clicar em OK. As mudanças só vão ter efeito após o restart, tudo bem, vou dar um OK novamente. Vou clicar em OK. Vou fechar a calculadora, fechar o Server Manager, vou dar um Restart Later. Voltei aqui para o Windows Update, todas as minhas atualizações foram feitas. Vou estar reiniciando a máquina e a partir desse ponto a gente pode começar a instalação do Exchange Server 2010. Mas, no entanto, falta um pequeno detalhe. Vamos abrir aqui o Internet Explorer e vamos abrir aqui o Bing.ca. A primeira coisa que nós precisamos é o Exchange Server 2010. Bom, como é que a gente faz isso? Exchange Server 2010 Service Pack 1, que é o atual, download. Aqui o download Service Pack 1 e a gente vai estar escolhendo o idioma. Recomendo a todos vocês utilizarem inglês junto com o sistema operacional. Como vocês sabem, o Exchange Server 2010 Service Pack 1 é somente 64 bits, 522 MB. Vou dar um Continue e vou dizer que eu não quero fazer o registro e vou baixar o Service Pack 1 para o meu desktop aqui. Pedir download, vou dar um Save As e vou clicar aqui no desktop e vou estar salvando ele aqui no desktop. Vai demorar um pouquinho para fazer o download. Um outro download que nós podemos estar fazendo é o Microsoft Filter Pack. Ele é necessário para a regra de Mailbox Server e também para a regra de Hub Transport Server. Vamos estar escrevendo aqui Microsoft Filter Pack Download Exchange 2010. Vai ser a primeira entrada aqui. A gente pode ver aqui Microsoft Office 2010 Filter Pack.
Eu tenho a versão 64 e 32 bits, no meu caso é a versão 64, o Exchange somente funciona em 64 bits. Vou clicar no Download, vou estar clicando em Save, vou dar um Save As e vou estar salvando no desktop também essa informação. Uma pergunta que vocês podem ter é em relação ao licenciamento. Mesmo que vocês já tenham a chave do Exchange Server 2010 que vocês compraram para a empresa de vocês podem estar baixando a versão trial do site da Microsoft. É sempre recomendado pegar a última versão com Service Pack. Por quê? O Exchange Server, quando é lançado um novo Service Pack, eles não lançam só os bits do Service Pack. É a instalação inteira com o Service Pack embutido. Tanto é que quando você instala o Service Pack no Exchange, você não pode mais remover o Service Pack. Você tem que remover todo o Exchange Server. Então, com a versão Trial, baixe sempre a última versão do produto com o Service Pack mais atual, instalem a partir dessa versão Trial e depois de instalado ele vai perguntar sobre a chave. Só adicionar a chave que é o documento que a Microsoft envia para a empresa e vocês vão estar com o Exchange totalmente legalizado. Bom pessoal, nesse vídeo tutorial a gente viu algumas dicas de como preparar o servidor para receber o Exchange Server 2010. Como nós falamos anteriormente, este vídeo tutorial é somente para fazer os pré-requisitos da instalação. No futuro teremos outros vídeos tutoriais explicando como fazer a instalação do Exchange Server em uma nova organização, como também numa organização existente. Alguns dos itens que nós conversamos hoje podem ser visualizados nos tutoriais relacionados, tais como Page File e também a própria instalação do Exchange Server 2010 SP1, ok? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Grande abraço. Tchau.